Olá, gente! Saudação de paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Vivercast, o nosso podcast que com certeza vai edificar a sua fé. E nós estamos aqui hoje com mais um abençoado episódio e nós temos aqui hoje um convidado muito, mas muito especial. É um grande amigo, daqui a pouco nós já vamos apresentá-los para vocês, mas eu tenho aqui um recado muito importante para vocês que estão agora aí acompanhando esse episódio do Vivercast. Quem vai dar esse recado é ele, o Max, Pastor Max. Dá o recado aí, Max. Olá pessoal, graça e paz. Peço a vocês que deixem aquele like abençoado neste vídeo para assim estarmos juntos compartilhando esse nosso conteúdo, ajudando outras pessoas que, através desse conteúdo, vai ter respostas de dúvidas que surgem e muitas vezes a gente não sabe, mas a gente é usado através desse conteúdo. Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber mais conteúdos. Deus abençoe vocês. Tá dado o recado do Max, viu? Dê um like abençoado aí. E se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque eu tenho certeza que os conteúdos vai te ajudar muito, tá bom? E hoje nós estamos aqui com ele. Ele que pregou na nossa semana profética, foi uma bênção de Deus. Não foi não, Max? Com certeza, meu pastor. Foi uma bênção de Deus. E hoje nós estamos com ele aqui, diretamente de Itaúna, Minas Gerais, nosso grande amigo, irmão, pastor Lucas Catalori. Aleluia, hein? Deu certo de estar aqui. Seja bem-vindo, pastor Lucas. Obrigado, pastor Wellington. É uma alegria, uma satisfação estar aqui com o senhor, né, com o Max, e poder estar aqui nesse momento agradável, trocar uma ideia, trocar experiências, e espero que esse momento seja um momento de edificação para a vida das pessoas que irão assistir. Amém, com certeza. Nós já tivemos aqui um bate-papo muito legal em off, né? Aqui em off nós já até quase choramos aqui, né? O pastor Lucas dividindo algumas experiências e que com certeza aí nesse episódio aí, no decorrer desse episódio, ele vai dividir com todos nós aqui algumas experiências maravilhosas aí que ele teve com Deus nessa jornada ministerial dele. E o pastor Lucas, ele é casado com a pastora Andressa, ele é pai da Mel, da Estela e agora do Noah, né? Noah. Que bênção! Eu sempre digo que a Mel nasceu em Mato Grosso do Sul, a Estela nasceu em Portugal. Olha isso. O Noah nasceu em Minas, né? E a gente já não sabe quem somos nós. Meu Deus. Cada um de uma parte aí do mundo, mas faz parte, né? A gente na execução do chamado acaba que aconteceu isso. Cada um de um lado. E falar em chamado, pastor Lucas. Hoje o senhor está com quantos anos? 43 anos. 43 anos de idade. Mas quantos anos de ministério? São 19 anos. 19 anos servindo ao Senhor no ministério. Comecei já na minha juventude, né? Eu tenho origem assembleiana, sou uma assembleiana. Eu costumo dizer que eu sou um batisbleia, né, na verdade, porque tem um pezinho na Batista, tenho a minha raiz na Assembleia e essa miscigenação de culturas está dentro de mim. Entendi. Então são 19 anos fazendo a obra de Deus. 19 anos. Comecei muito cedo, né? Muito cedo mesmo. E quando você recebeu esse chamado, você já tinha uma caminhada com Deus? Você já servia ao Senhor desde a sua infância? Sim. Como que foi isso aí? Eu cresci num lar cristão, né? Que bênção. Mas eu nunca tive essa perspectiva de ministério. Não é uma coisa que
eu desejava, eu almejava. Apesar de Deus ter me falado algumas vezes que Ele tinha algo comigo no ministério. Um dia nós estávamos orando, numa manhã, pastor Klebs, Deus usou ele para falar comigo, né, naquele dia, dizendo que Deus me chamaria para o ministério. E eu fiquei com essa mensagem. E as coisas meio que foram acontecendo naturalmente. Não foi uma coisa que eu desejei, que eu busquei. As experiências que Deus permitiu eu ter me conduziram para o altar. Entendi. E quando você começou seu ministério, foi aqui em Campo Grande mesmo? Sim. Eu fui líder de jovens, né? Eu participei ali no setor 2, na altura o Guarandi, cresci ali. E também participei da Almadecamp, né? Fui um dos líderes da Almadecamp, e depois as coisas foram acontecendo, né? Acabei que saí do Brasil, né? Conheci a minha esposa, queria casar e saí do Brasil com o propósito de angariar fundos para o nosso casamento. E fiquei 1 ano fora, né? 1 ano na Inglaterra. E nesse 1 ano ausente que as coisas aconteceram de uma forma que eu não esperava, porque ali eu conheci um grupo de brasileiros, eles congregavam em uma igreja inglesa e não havia um pastor, não havia ninguém que dirigisse aquele trabalho. E conversando com as pessoas, eu identifiquei essa necessidade. E como eu já exercia esse papel de liderança e tocava na igreja, cantava, pregava também, acabou que eu meio que assumi o comando daquilo, né? Começamos a conduzir o trabalho e o trabalho foi crescendo e foi uma benção. Foi a primeira experiência que eu tive na frente de uma igreja, de uma congregação e etc, né? Na frente de um rebanho. Nesse 1 ano que você esteve fora? Exatamente, 1 ano. E foi em Londres? Foi em Londres, lá no bairro de Dalston Stones. Foi uma experiência muito, muito bacana. E foi desafiador para você? Muito, porque eu não tinha essa experiência de estar à frente, né? Eu sempre tive auxiliando, mas nesse momento Deus estava me chamando para conduzir o trabalho. E uma das experiências mais marcantes desse tempo foi que essa igreja era uma black church, né? Uma igreja inglesa, e era uma black church. E o que é uma black church? Assim, é porque lá fora existe ainda essa separação, né? A igreja dos brancos e a igreja dos negros. É muito comum, muito natural isso, né? Você vai nos Estados Unidos hoje, no sul dos Estados Unidos, você vai na Inglaterra, existem igrejas que são só para negros e igrejas que são só para brancos. É nítido isso, e eles convivem com isso normalmente. Não é uma questão de discriminação, nada. E eles convivem assim. E essa igreja, essa Black Church, eles têm uma forma de cultuar que é assim, é inesquecível, é inexplicável, e é só você vivendo aquela experiência para você dizer, caramba, que dimensão que esses caras vivem. Foi assim, foi muito edificante esse tempo para mim. Fiz muitos amigos, né? Ganhamos almas para Jesus também ali. E você trabalhava e também estava lá na igreja? Sim, porque a realidade de quem mora fora do Brasil é você trabalha e serve a Deus uma vez por semana, só. Não tem tempo. Ninguém tem tempo. As pessoas estão sempre trabalhando. A carga horária é sempre muito dinâmica, exige muito de você. Então você só tem tempo para ir na igreja uma vez por semana. E nesse caso era só domingo. A gente fazia o culto, né? Cantava, louvava, pregava e acabou. Então, quando tínhamos tempo, nós participávamos, porque o culto deles é de manhã. O culto da Black Church era de manhã. Então nós íamos participar. E uma coisa assim que eu acho interessante nos ingleses, principalmente nessa igreja, a forma como que eles interagem. Eles não... O brasileiro participa muito do culto ainda, mas o brasileiro não tem ideia do que é participar do culto, porque eles interagem com você, desde o louvor até a palavra. Então, por exemplo, quando o senhor está pregando, quando eu estou pregando, muitas vezes a gente incentiva as pessoas, né? Levanta sua mão,
dá um glória a Deus, manifesta aí e tal. A gente faz muito isso, né? Para manter as pessoas conectadas com a gente. Nesse ambiente é diferente, por quê? Porque eles têm uma reação para cada situação do culto. Então, se você... O momento da oferta, por exemplo, eles não entregam a oferta por entregar, eles vêm dançando para entregar a oferta. É um momento de celebração, eles dançam para ofertar. Uau. Você está pregando. Eu achava que isso era só na África. Não, lá também. É a cultura dos negros mesmo. Os negros têm essa coisa da dança. Por exemplo, na palavra, uma coisa que eu nunca vou esquecer. A maneira com que eles se portavam diante da palavra. Nunca é uma postura passiva. Nós temos isso, de ficar ouvindo. O negro, o americano, o negro inglês, eles não têm essa postura passiva. Então vamos supor que o senhor disse assim: o salmista disse, o Senhor é o meu pastor. Só que ele não alimenta só para ele, ele cutuca o outro. Você ouviu? Uau! Você ouviu? E não é só uma pessoa, são todos. E eles têm essa mania de uau! Yes! I believe that, my friend. Praise the Lord! Então, assim, massa! é uma coisa assim extraordinária. O pastor não consegue pregar. Eu ia amar. O pastor ele vai pregando aos poucos, porque a dimensão do culto vai tomando uma proporção, cara. E o povo vai recebendo, daqui a pouco, e eles louvam muito, né? Eles param a mensagem e entra uma cantoria lá no meio da mensagem, o fogo desce, depois a cantoria termina, palavra de novo e a mesma interação. E o culto dos caras são 3 horas. A gente às vezes tem um culto de 1h30, de 1h30, e as pessoas falam, 1h30, fica olhando pro relógio, etc. Lá não, lá eles vão para deixar tudo. Mas você adquiriu muita experiência na Europa, né? Sim. Essa questão transcultural, ela é boa e ruim. Boa porque ela abre a sua visão para vários aspectos. Você não consegue mais ver a igreja dentro de um molde, né? Porque, por exemplo, eu como assembleiano, eu tenho aquele molde, né? O meu jeito de ser igreja é esse. Mas quando você sai do contexto e você começa a olhar as coisas fora do contexto, você começa a perceber, cara, isso aqui é legal. Isso é interessante. Olha que estratégia que Deus deu para eles aqui, né? Olha essa ferramenta que a gente não utilizava até agora e tal. Então, por um lado é muito bom. Só que quando você traz isso para dentro do contexto, você encontra conflito, né? Porque uma coisa é você sair do contexto. Outra coisa é você conversar com quem está dentro e nunca saiu. Ele nunca vai ter essa dimensão. E aí as pessoas... Eu sofri muito com isso. Sofri muito e ainda sofro porque sou mal interpretado, né? Às vezes as pessoas acham que eu estou tirando coisa da minha cabeça e tal, mas na verdade foram as experiências que Deus me permitiu ter ao longo da minha jornada que me fazem às vezes tomar algumas decisões que as pessoas você choca, vezes, exato, choca, exatamente, né? Uma coisa, eu sou assembleano, na minha igreja não tem púlpito, ninguém senta no altar, e isso para um assembleano é uma coisa, é uma realidade difícil de se digerir, né? Mas eu servi na Europa. Eu sei que um europeu ele não vê com os bons olhos uma pessoa sentada no altar. A primeira pergunta que o europeu faz é por que ele está sentado lá? Ele é mais do que nós? Ele é maior do que nós? Ele é diferente? Por quê? Eles indagam isso. Tem uma história que eu lembro aqui. Eu terminei de pregar em Portugal uma vez e falava que nós éramos filhos de Deus, né? Na mensagem eu falei várias vezes que nós éramos filhos de Deus e o português no final chegou e disse para mim: pastor, afinal de contas, tu dizes que nós somos filhos de Deus. Sim, somos filhos de Deus. Logo, somos Deus. Cara, para explicar para esse cara, mano, meu Deus, que ele não era Deus, mano. Entende? Tem umas coisas assim que a gente vive. E você saiu dessa? Rapaz, deu um trabalho, mas saí, cara. Sentamos, conversamos, ensinamos até entrar na cabeça. Mas eu continuo acreditando que sou Deus. Foi embora. Tá bom, fazer o quê, né? Que coisa interessante. Aí você,
nessa primeira vez que você foi, né? Você tá igual Paulo, né? Primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, meu Deus. Mas a primeira vez que você foi, você falou que foi pra angariar fundos Para me casar. pra casar. Sim, aí eu voltei, E a noiva ficou esperando. ficou esperando. Ah, Voltei, casamos, né? E depois retornamos para Inglaterra. E ali nós ficamos por mais 2 anos. E nesse retorno, eu fui congregar numa igreja brasileira, a DMCL chamava, né? Acho que é Assembleia de Deus, Ministério Christian Life. E o pastor Joel, que era o nosso pastor naquela época, ele me confiou um trabalho numa região de Londres, lá em Stratford. E foi assim, cara, o trabalho foi sensacional, foi maravilhoso, foi tremendo. O trabalho estava indo assim, sabe? O pessoal estava indo, estava gostando, Deus estava abençoando. Um dia, quando o negócio estava assim no ápice, tinha um profeta no culto, cara. E aí terminou o culto. Não, terminou o culto, não, ele estava pregando. A igreja lotada. Ele vira para mim e disse assim, ó, Deus manda te dizer que seu tempo aqui acabou. Na hora eu já olhei para minha esposa, né? O contato foi direto, olhou para mim, cara. Sabe quando literalmente Deus frustra os teus sonhos, os teus objetivos, os teus ideais, porque não fazia parte do que eu tinha planejado no meu coração deixar a Inglaterra, mas ali começou, assim, ali nós começamos a trilhar na direção da vontade de Deus, mas não foi algo assim voluntário, não, porque eu travei uma batalha com Deus, se é que eu posso dizer isso, né? mas Deus frustra alguém? Eu acredito que quando Deus tem um propósito, ele não tem problema nenhum em frustrar os teus planos, né? Então eu acho que essa geração de hoje tem problema com isso. Com certeza, com É certeza. uma geração que não quer ser frustrada. Até porque Deus ele não faz nada para satisfazer a tua vontade, mas para cumprir os propósitos que ele tem. Aí realmente é um problema sério quando você começa a servir a Deus com esse viés, né? De que Deus tem que fazer o que você acha que ele tem que fazer. Deus não trabalha para satisfazer a tua vontade. É simples assim. Entendi. Mas aí foi difícil para vocês aceitar. Foi muito difícil. Vocês tinham planos lá. Com certeza. Eu queria viver na Inglaterra, queria ter filho na Inglaterra. Essa era a minha vontade. E passado 2 anos ali, chega um profeta do nada e solta uma dessa. Eu, diante de Deus, eu falo para o Senhor, eu falei para o André, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Não acredito, não coloquei no meu coração, não vou levar a sério isso. Vou continuar conduzindo o trabalho aqui, continuar cuidando da minha vida e etc. Cara, minha vida bagunçou de um jeito. O negócio saiu não tinha mais controle de nada. Deus permitiu o caos na sua estrutura. Caos. Deus permitiu o caos, literalmente. E ali naquela batalha com Deus, a Andressa sempre dizendo assim, é a vontade de Deus, vamos aceitar. Não vamos, não. Eu lembro que a minha esposa propôs uma campanha, cara, de oração, pra gente tomar uma decisão, né? Aí ela disse assim, ó, vamos fazer uma campanha de oração. Eu falei, ok, vamos orar. Nós escolhemos um livro e oramos e lemos um capítulo desse livro, e quando encerrar esse livro, Deus vai nos dar a resposta. E eu me lembro que na altura eu falei assim, então nós vamos ler o livro de Salmos, que era o maior livro da Bíblia. Quer dizer, eu queria ganhar um prazo, né? Na verdade, né? Ia ter um prazo ali. E começamos a orar. Eu lembro que passado poucos capítulos, eu trabalhava numa obra ali perto de Wembley. Não, desculpa, Wembley não. Perto do estádio do Arsenal. E eu trabalhando aqui, o estádio do Arsenal ali, e eu tava trabalhando e o meu telefone tocou. E na altura era um cara que congregava comigo, o nome dele era Escândalo. Literalmente Escândalo, o sobrenome dele. Aí ele, pastor, beleza, paz, como é que tá? Tudo bem? Tranquilo? E ele disse assim, pastor, eu preciso te ver, cara. Preciso te ver urgente. É pra ontem. Cara, como é que a gente faz? Inverno, chovendo, negócio frio. Vai lá em casa mais tarde, então? Beleza, eu vou lá então. Só que eu tava num vale tão grande, cara, que pra receber alguém em casa, assim, sabe? Eu não podia oferecer no máximo uma água.
tava estreito mesmo. Deus tinha fechado a porta para mim de um jeito que... Aí esse cara, ele chegou de noite, casacão, tirou a touca, tirou a luva, sentou numa mesa assim como nós estamos, e ele disse assim para mim: ô pastor, é o seguinte, você sabe que a gente está aqui para trabalhar, para ganhar dinheiro, que a gente junta até as moedas, né? A gente tem propósito no Brasil, etc. Então aqui ninguém dá nada para ninguém. Não, eu sei, então. Ele disse assim, aí ele pôs a mão no bolso, ele tirou um envelope branco assim, cara, nunca me esqueço, grosso, colocou assim na bancada e empurrou assim, ó. Né? Ele disse assim, ó, eu não sou bonzinho, mas Deus mandou eu vir aqui te trazer esse valor para você comprar sua passagem e voltar pro Brasil. Meu Deus. E dali, cara, eu falei, não, agora eu aceito que é a vontade de Deus. Então, nesse momento eu começo então o processo de retorno, né? Conforme aquele profeta tinha dito no culto e tal. E a gente voltou, e eu me lembro que eu fui trabalhar com o pai da Andressa, pastor Tony, e ajudar ele no ministério, e nós fomos para uma cidade chamada Eldorado, onde o Judas perdeu a bota. E, cara, eu tive uma experiência ali que eu me lembro que o pastor estava construindo uma igreja nessa altura que a gente chegou. Estava construindo uma igreja. Então eu fui morar no fundo dessa igreja, em construção. Eldorado, Mato Grosso do Sul. É. É fronteira? Fronteira, perto do Paraguai ali. Uhum. E aí, cara, eu me lembro que um dia eu estava todo sujo na obra, estava trabalhando literalmente servente pedreiro, lá na obra da igreja. E aí tinha um obreiro, o obreiro chegou perto de mim assim e falou assim: e aí, irmão, foi você que veio de Londres? Assim, né? Olhando pra mim. E eu cara, o que eu vim fazer aqui? Eu já tava com mastigando sabe, o que eu vim fazer aqui, né, cara? E aí ele falou assim: não é você que veio de Londres? Caramba, cara. Geralmente o cara vai pra frente, né? Não volta pra trás. Meu Deus. E essa palavra, ela entrou literalmente no meu coração. Mas ele tinha liberdade pra falar isso pra você? Não, ele chegou do nada e soltou essa. Ah. Rapaz, aquela noite eu não dormi. Eu deitava, rolava. E umas 3 horas da manhã eu saí do quarto, fui pra sala, dobrei o joelho e orei. E eu tava aflito. E eu orando: Deus, eu preciso de uma palavra. O que eu vim fazer aqui? Arrependido mesmo, cara. Não, aquela profecia não era de Deus. Aqui não tem perspectiva, etc. Olha, quem que vai me ver aqui nesse lugar e tal. Eu nunca me esqueço, cara. Eu senti literalmente a presença do Espírito Santo. E ele veio naquela madrugada e me ensinou algumas coisas. Entre elas, ele disse assim, ó: você tem que entender que no meu reino, primeiro, para crescer, tem que diminuir. Esse foi um ponto claríssimo para mim. A segunda coisa que eu aprendi naquela madrugada é que se você não estiver disposto a renunciar o que for preciso, o propósito de Deus será invalidado na sua vida. E tem uma coisa que eu queria dizer aqui nessa palavra, é que a gente tem essa percepção assim: ah, não, se você não fizer, Deus levanta outro para fazer. Não existe isso. Isso não tem base bíblica. Quando você deixa de fazer o que Deus tem para você fazer, o que você deveria fazer vai para a eternidade sem ser feito. Uau. Então a gente tem essa coisa, não, Deus levanta outro no teu lugar. Deus não levanta outro no teu lugar. O que você não fizer vai para a eternidade sem ser feito. Essa tarefa, ela não vai ser executada por causa de você. Então, ali eu aprendi: para crescer, você tem que diminuir. E no reino de Deus, nem sempre, cara, perder é perder. Às vezes você precisa perder para ganhar. E eu continuei firme, continuei forte. Depois Deus trouxe a gente para Campo Grande. Trabalhamos aqui em setores com o pastor Dionísio. Depois tinha um projeto para a gente ir para os Estados Unidos, não deu certo. E logo a gente foi para Portugal. E ali ficamos 3 anos em Portugal. E em Portugal vocês foram enviados pelo ministério? Sim, a igreja aqui em Campo Grande nos enviou, né? Uhum. Assumimos um trabalho em Setúbal, uma região meia hora de Lisboa, capital de Portugal. E ficamos ali 3 anos, uma igreja abençoada. Assim, foi, como eu disse para o senhor anteriormente, a Inglaterra foi uma experiência com brasileiros.
Mas em Portugal eu tive uma experiência com europeus de verdade, né? Porque ali nós tínhamos um grupo de obreiros, de irmãos e irmãs que eram portugueses. E aí você vê o contraste da cultura, né? Porque quando o brasileiro ele tem essa coisa do calor, né? O brasileiro ele te dá o feedback, ele vai junto com você. O europeu não. O europeu não se emociona, literalmente uma pedra de gelo. Então você prega, como eu estava dizendo para o senhor, o europeu ele não se deixa levar pelo tom da voz. Para o europeu se manifestar é a capacidade de argumentar a palavra. Se você tem uma boa argumentação e você convence ele na argumentação da palavra, ele esboça uma reação ou outra. E ponto final. Isso foi muito difícil para mim, porque no começo eu achava, pô, o pessoal não gosta da minha pregação aqui. O pessoal não tá nem aí para mim, não. Eu me esmero, eu me esforço, né? Eu me debruço sobre a palavra e o povo parece que... Mas na verdade não, né? É a forma de receber o que você oferece diferente. E lá você teve muitas experiências. Muitas experiências. Principalmente com esse choque cultural. Com certeza, com certeza. Eu tive uma experiência uma vez no culto, cara, assim, loucura. Tava no culto, primeiros cultos lá, e eu não sabia que em Portugal existe um povo chamado cigano. E os ciganos, eles não se dão com ninguém. Os ciganos, tanto que, por exemplo, tem igreja só de cigano, né? Os ciganos, eles não se envolvem. É um povo muito polêmico, é um povo que Mas o cigano de lá é igual o cigano daqui? Os ciganos... praticamente igual. Praticamente se vestem diferente, sabe? É um povo bem esquisito. E um dia eu estou num culto e eu disse assim, olha, quarta-feira nós teremos um culto na casa da irmã fulano de tal. E aí tinha uma família de ciganos. E esse cigano, né? Como eu falei, a família na casa da fulana de tal, eu não disse o endereço, não disse nada, só disse na casa da fulana. O cigano levantou a mão, pastor, mas afinal de contas, o culto na casa, qual é a morada da irmã? Eles falam morada, endereço. Né? Qual a morada da irmã? A irmã virou para ver quem estava falando. Quando ela vira, cara, é o cigano. Aí a irmã falou assim, pastor, peraí, parou. Pois não, irmã. No meio do culto. Eu não quero saber de cigano na minha casa, não, pastor. Pode cancelar esse negócio aí. Cara, eu fiquei no vento, eu não sabia. Eu não tava preparado para isso, cara. Né? Quer dizer, eu marquei o culto, o cigano falou que ia, a irmã desmarcou o culto na cara do cigano. Eu falei, meu Deus do céu, cara, que B.O. E aí? Mano, irmãos, Deus abençoe, vamos terminar aqui, depois na conversa. Encerrei o culto, porque... Meu Deus! Teve outra experiência em Portugal. Foi um pastor, um pregador daqui de Campo Grande. Foi pregar lá, na igreja de um amigo. E aí, esse cara, ele tinha uma mania de ficar falando terra, né? Pregava terra, terra, não sei o que, cara. E ele falou muito esse negócio, terra. Acabou o culto. Terra manto. Isso. Acabou o culto, os portugueses me cercaram. Assim, descendo do altar, os portugueses chegaram para o pastor. Afinal de contas, o que é terra? O irmão falou terra o tempo todo, terra, queremos saber o que é terra. Falei, caramba, cara, terra, mano. Eu tive que explicar, não, é uma expressão que os pregadores... Você falou que é da gíria pentecostal brasileira. Exatamente. Tem uns pastores, os pentecostais, eles têm alguns termos que eles utilizam, né, no Brasil e tal. Pois é, porque para nós não faz sentido. Terra. Pois é. Paciência. Desculpa. Cara, é cada uma, mano. Meu Deus. Achei que nada ia superar do cigano. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, cara. Mas aí você ficou quanto tempo lá no Portugal? Ficamos 3 anos exatamente. 3 anos? 3 anos. Aí nasceu Estelinha, né? Estelinha nasceu lá. Depois eu voltei pro Brasil, mas
Hoje eu tenho cidadania europeia, né? Enfim. E voltamos para Campo Grande. E aqui ficamos 3 meses e já fomos enviados de novo para aí onde a gente está hoje, né? Itaúna, Minas Gerais. Entendi. E Itaúna vocês já estão há quantos anos? Já Fez um 8 tempo, anos. né? Fez 8 anos que eu tô lá. 8 anos. Que bênção. Porque já fazem o quê? 5 anos que eu prego lá. Mais ou menos isso. É isso, né? Acho que desde 2020, 2019. Por aí, isso mesmo. Que eu prego lá, é um povo abençoado. E como está sendo assim para você? Todo lugar é uma experiência, né? É um desafio, são pessoas, mas eu digo que igreja só muda o endereço, cara. Os problemas são muito semelhantes, são muito peculiares. Como eu falei para o senhor, por essa questão multicultural, por eu ter vivido, né, essas experiências transculturais, eu vivi alguns desafios, né, porque eu tomei decisões, né, e algumas decisões custaram muito para mim, porque as pessoas não conseguiram compreender a dimensão, a visão e etc. Mas hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo implantar uma visão, né? Estatisticamente falando, os livros de crescimento de igreja dizem que a visão de um pastor ela só é implementada a partir do 10º ano. Né? Uma igreja só consegue entender a sua visão a partir do 10º ano. Então, tenho mais 2 anos aí para o pessoal começar a pegar meu jeito. Porque assim, quando você foi para Minas, querendo ou não, você trouxe uma bagagem, né? Mediante a todas as experiências que você viveu fora. Né? E eu tenho visto assim que a sua igreja ela é diferente mesmo daquilo que a gente já conhece desse contexto assembleiano, né? Eu também sou assembleiano, né? Eu nasci num berço cristão, tive a oportunidade, a graça de Deus de ter pais cristãos, né? Então, eu fui apresentado na igreja, eu fui batizado em 1999 na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Americana, saudoso pastor Antônio Munhoz. A igreja hoje, sua sede é 10 mil membros. Então, eu vim desse contexto assembleiano, a minha formação teológica é assembleiana. E nesses anos pregando a palavra, eu preguei muito, prego até hoje, né? É sempre uma honra ministrar aonde eu me formei, aonde eu cresci, mas eu vejo assim que na sua igreja tem aquela essência da assembleia, mas tem uma visão ali, né? Tem uma visão muito sua, né? E isso é bom porque você é o líder, né? Sim. E você tem aplicado e assim, e o mais maravilhoso é que todos os anos que eu vou lá, eu vejo as mesmas pessoas, os mesmos irmãos. Claro que às vezes muda um ou outro, tal, mas na maioria, né? É sempre os mesmos que eu sou recepcionado por eles. Ou seja, eles têm aceitado a sua visão, então. Eles têm aceitado, né? A parte mais difícil do ministério pastoral é você desenvolver uma equipe alinhada à sua visão. Esse é o desafio. Eu acredito que uma igreja ela começa a crescer exponencialmente depois que você consegue formar pessoas leais, pessoas que acreditam na sua visão, pessoas que realmente estão do teu lado. Essa é a parte mais difícil. Quando você alcança isso, aí você está pronto então para alcançar o próximo nível. Depois de 8 anos, eu começo a perceber que hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, obreiros leais, homens e mulheres extremamente responsáveis, envolvidos, comprometidos, né? que são pessoas que na minha retaguarda me defendem, né? valorizam a igreja, e a gente está desenvolvendo um trabalho fantástico, sabe? E o nosso trabalho ele não é um trabalho para daqui a um ano, nós estamos plantando para a próxima geração. É um desafio, né? É um desafio para o pastor passar isso para a igreja. Porque às vezes a pessoa quer ir ali assistir o culto, quer receber uma palavra, o louvor e etc. Mas ela não entende que o pastor ele não trabalha apenas para esse tempo.
ele está edificando para o próximo tempo, para a próxima geração. Há uma responsabilidade muito grande sobre os nossos ombros. Então, hoje, na nossa igreja, nós desenvolvemos a parte educacional para adultos, adolescentes e crianças. Todo esse material ele é produzido da nossa igreja. Igual o senhor falou agora. Somos assembleanos, mas em alguns aspectos a gente difere. Por exemplo, nós não utilizamos mais as lições da CPAD. Nós produzimos as nossas lições. Nós entendemos que a nossa demanda ministerial ela é muito específica. Né? Então nós utilizamos abordagens mais para esse povo, para esse tempo, para essas necessidades. A gente não via muito isso na CPAD. Então nós resolvemos tomar essa decisão. O Luiz é um cara muito competente, é um escritor, é teólogo, o cara tem uma bagagem, o senhor conhece, né? Sim. O Luiz é sensacional. Um abraço, Luiz. Com certeza. E hoje a gente está ali, cara, uma equipe maravilhosa. Tô aqui, o trabalho está fluindo, o pessoal tá envolvido, e isso é espetacular. E essa questão aí de vocês fazer o próprio material de vocês, produzir o próprio material de vocês, é até bom para poder criar uma identidade de vocês, né? Exatamente. Que aí vai criando uma identidade própria, né? Sim, sim. Esse material está sendo... O bom de você produzir é que você tem liberdade para tratar de temas, às vezes, que você não teria em outros materiais. Por exemplo, teve, acho que 1 ano ou 2 atrás, nós falamos sobre planejamento financeiro com a igreja. É uma coisa que, cara, escola bíblica dominical, você falar sobre planejamento financeiro, né, é uma coisa totalmente incomum. E a gente abordou isso. Né? Tivemos aulas sobre isso. Questão de depressão também, tivemos aulas específicas sobre depressão, a parte da libertação, devido ao estudo que a gente tivemos lá no IFOL, passou o COT, utilizamos o material dele e também inserimos na nossa escola bíblica. Né? Tem aquele livro do COT chamado Raízes da Depressão. É sensacional. Eu utilizei aquele material como pano de fundo, como respaldo, desenvolvemos lições a partir daquilo. Foi muito bacana, muito bom mesmo. Panorâmicos bíblicos, né? Que às vezes a pessoa abre a Bíblia, lê e tal, tem dificuldade de lidar com ela, e a gente tem um trabalho específico para ensinar você a manusear, né? Como você vai utilizar a sua espada e tal. Então, a parte de você ter essa liberdade é sensacional. E já tivemos igrejas que desejaram ter esse material e a gente fornece também para outras igrejas, né? A gente manda, o pessoal analisa, vê se realmente se eles gostam, se atende eles, e é bênção demais. Falando na IFOL, né, para mim foi um choque quando eu fui para fazer o curso da IFOL, né, lá na Jocum, no Almirante Tamandaré, e fiquei 13 dias lá. Para mim, assim, foi uma mudança da água para o vinho. Porque você só tem uma visão, é tudo aquilo que você aprendeu, né? No meu caso, nesse meio pentecostal, assembleiano, né? O fogo e tal. Só que tem algo além do fogo. Tem algo além do arrepio. Né? Então, para mim, foi um choque quando eu comecei a participar daquelas aulas com o COT. E eu cheguei a uma conclusão que todo líder religioso, todo pastor local que dirige uma igreja, uma congregação, ele tem que fazer um curso daquele. Com certeza, com certeza. O cara não tá apto para fazer um gabinete sem um IFOL na vida, cara. Não, pra não mim tá, não tá. Sem um pastoreamento inteligente. Não tem dimensões que só o que você aprende na igreja não te dá condição de conversar e enxergar a situação daquela pessoa de um outro prisma.
Não tem. O cara tem que fazer. Eu fiz esse curso, graças ao senhor, né? Foi o senhor que falou, vai, faz, cara, é bom. E eu fiz, caramba, foi um divisor de águas também na minha vida. Passei 12 dias lá também. Foi uma benção, cara. Lá é quartel, né? É. Os beliches aí de madeira. Eu tive uma experiência lá muito doida. Lá tinha uma mulher, cara, que servia comida. Ah, Porque lá é assim, é tudo regrado, mano. sim. É tipo quartel mesmo, né? Aham. Aí você vai servindo ali o arroz, o feijão, o macarrão. Quando chegava na parte de pegar a mistura, o bife, tinha uma mulher, cara. Tipo uma sargentona, assim, tipo. é isso mesmo. Aí, rapaz, eu falei, cara, mas é só isso. Eu insisti com ela. Eu falei, não, é só um. Aí me empurrou assim. Eu falei, rapaz, essa mulher é abençoada, né, cara? Eu falei assim, eu tenho que conquistar essa mulher. Vou ficar aqui uns 12 dias, né, cara? E aí, rapaz, o que eu fiz, cara? Comecei na hora do café ali mais cedo, tal, trocar uma ideia com ela. Pai, senhor, minha irmã, bom dia e tal. Comprei esse livro aqui pra você, Deus abençoe. Tudo por causa do bife, velho. Aí, velho, tudo por causa do bife. Aham. Amigo, eu chegava na hora ali na fila, todo mundo recebia um, cara. Mas pra mim, mano, era 2. Conquistei a mulher, velho. Ah, meu Deus. Mas a mulher, cara, tinha uma cara assim de. Sargento. E ela falava mesmo, dá licença que o próximo vai passar aí. É. Aí eu chegava, Pai do Senhor, minha irmã, tudo bem? Como é que você tá hoje? Na benção? Tudo bem, meu amado. Deus abençoe, Deus abençoe. Eu tive uma experiência lá, assim, no primeiro dia, cara. Tava um frio em Curitiba. Mas tava um frio. Curitiba. Não, você não tem noção, não. Tava frio demais. E aí, eu fui tomar banho. Cara, o chuveiro tava frio, cara. Aí eu esperei, mudei de chuveiro, né? Frio. Falei, não acredito, cara. E assim, eu confesso que não tô acostumado com chuveiro frio, né? E aí meu Deus, cara, esse chuveiro frio aqui, esse frio, cara, você tá louco. Aí, na hora que eu tava saindo do banheiro, né, tinha um obreiro no corredor assim, lá deles lá, né? Eu falei assim, ô Vaso, o chuveiro aí tá queimado, cara, tá frio, nossa, gelado. Ele virou pra mim e falou assim, é tratamento. Rapaz. E pronto, agora eu vou ter que tomar banho no frio. Tratamento de choque. Pô, eu vim aqui pra tratação espiritual, agora eu vou ter que tratar. Lembra. Mas foi assim, maravilhoso. Eu consegui liberar perdão pro meu pai biológico, né? Fui curado lá. Fui curado de um problema renal que eu tinha. Logo após aquele momento ali do mapeamento espiritual. A oração da grande renúncia no final, né? Meu Deus, foi muito forte. Eu fui curado. Esse é o meu testemunho. Quando eu liberei perdão, eu fui curado. Então, para mim foi uma experiência maravilhosa. Então, nessa caminhada, eu participei não só da IFOM, mas já participei de outros seminários também, que tem me ajudado muito, né? Na questão desse pastoreio, né? A nossa igreja está indo para 6 anos agora. Para a glória de Deus, tá bem, né? Claro, faltam muitas coisas, mas agora você, pastor Lucas, eu vejo assim, né? Eu te acompanho também, né? A gente é amigo. Eu vejo que você busca muito, né? Você tem muita sede de conhecimento, né? Você às vezes está num seminário aqui, está num seminário ali. Agora o último você participou, acho que foi do José Gonçalves, não foi? Sim, tivemos lá no PDP, né? Pastor discipulando pastor. Esse evento, cara, eu participo dele desde 2017. Parei por causa da pandemia, porque na pandemia eles pararam também, né? E o ano passado eu tive a oportunidade de voltar. Cara, o trabalho é sensacional. Eu não sei se o senhor teve a oportunidade de participar de alguma coisa do Josué, mas tudo que o Josué faz, cara, é de alto nível. Ele tem agora um local específico dele lá em São Paulo, próximo ali a Bragança Paulista. Se eu não me engano, o nome da cidade é Tuiuti, se a minha memória não falhar. E ele tem uma chácara, uma coisa assim espetacular para receber, que ele tem vários eventos, né? Tem família, tem jovens,
tem pastores, tem coisa para casamento e etc. E assim, cara, é fantástico. A gente está sempre em busca de conhecimento. Acho que um ano atrás, dois, fizemos uma conferência lá na Oitava. É uma igreja muito famosa em Belo Horizonte, Oitava de BH. Oitava Igreja Presbiteriana do Pastor Jeremias. CPL chama o trabalho lá também, muito bom. A gente está sempre em busca de conhecer, de desenvolver, né? De melhorar, oferecer com excelência. Eu sem demagogia nenhuma, eu sempre digo o seguinte, ó. Eu falo que as pessoas que entrarem pela porta da igreja que eu congrego, ela não vai comer palha seca, não. Ela vai sair dali alimentada. Se você, eu brinco com os irmãos lá, desafio qualquer um vir na escola bíblica aqui e não gostar. As aulas são inteligentes, são dinâmicas, são interativas, sabe? São ministradas por pessoas capacitadas. Exatamente. Então as pessoas que estão ali, que desfrutam daquilo ali, são extremamente abençoadas. E você tem buscado também capacitação para a questão da evangelização? Sim, cara, essa questão da evangelização, ela é uma questão que eu acabei desenvolvendo com mais força depois do Haggai, desse curso que eu fiz, né, no Instituto Haggai em Campinas. E uma das aulas do Haggai é sobre evangelismo. Eles treinam os pastores para estabelecer essa visão na igreja. Na altura, eu fui ministrado pelo pastor Ebenezer Bittencourt, que era o presidente do Haggai na altura, e ele dizia que o pastor ele não pode privar a igreja dessa bênção. O pastor não pode privar a igreja do privilégio de evangelizar. E ali, numa aula, assim, passamos a tarde com ele e nos ensinou diversas estratégias sobre evangelismo, e é o que eu aplico hoje. Antes de sair do Haggai, um desafio que eles propõem para os pastores é você desenvolver um projeto que você vai implantar na sua igreja, e você pode ficar mandando o feedback para ele desse projeto que você fez lá no Haggai. E geralmente o Haggai ele traz pessoas que fizeram esses projetos e que esses projetos deram certo. Eles trazem para o Haggai numa noite para conversar com você que tem o seu projeto que está fazendo. O cara lê o seu projeto, troca uma ideia com você, fala o que dá certo, fala o que não dá, e acaba que você, nessa troca de ideia, você volta para a igreja com a mente, né, explodindo. Cara, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou realmente colocar essa questão do evangelismo em prática. E lá, graças a Deus, a gente vem aperfeiçoando, né, no coração das pessoas o desejo de evangelizar. Esse é uma escola? O que é? O Haggai, ele é uma escola avançada de liderança para pastores e líderes, né? Você não precisa ser só pastor, mas você precisa ser aceito por eles. Existe uma ficha, você preenche essa ficha e eles analisam o teu perfil, eles vasculham a sua vida. E aí você recebe um sim ou não, se você é apto ou não para participar de uma formação com eles. Entendi. Então eles são bem criteriosos também. Muito criterioso, muito mesmo. Entendi. É bem bacana em Campinas, o senhor deveria fazer. Vai ser um momento extraordinário para a sua vida. John Haggai foi o fundador desse projeto, né, de formar cada vez mais novos líderes. Que interessante. Vou buscar saber sobre esse. E hoje a gente desenvolve esse trabalho, né, que o senhor acompanha aí, de evangelismo. Nós temos 4 domingos, né? No último domingo do mês, na nossa igreja, a gente não faz nada de manhã. A gente cancela a escola bíblica e foca só no evangelismo. Só que estudando, lendo livros, etc., participando de seminários, a gente percebeu que a forma com que você evangeliza hoje, ela não pode ser
a mesma dos anos 80, etc. Folhetinho. Por exemplo, o folheto esquece, cara. Né? Existe uma estatística que 90% dos folhetos que você entrega, as pessoas não leem. Então, quando você chega com um folheto, é a mesma coisa que você está fechando uma porta. Então, a gente não usa essa estratégia. Não que ela não seja eficaz, ela foi eficaz, mas não para esse tempo, não para essa geração. Né? Então, você precisa... A gente sabe que a mensagem em si, ela não muda. A mensagem em si, ela não muda e nunca vai mudar. Mas a forma de entregar muda. Exatamente. A maneira com que você vai entregar essa mensagem, você precisa utilizar das estratégias que estão à sua disposição. Lá nós fizemos de tudo. Já fizemos, por exemplo, entregar folheto casa em casa. Não abordar a pessoa, só entregar o folheto. Né? Um convite do culto, etc. Depois nós fizemos uma estratégia de bater na porta das pessoas e falar assim, nós estamos orando, essa estratégia, nós estamos orando por todas as pessoas deste bairro. A única que a gente não orou foi você. Você aceita uma oração? Aí a pessoa, cara, orou por todo mundo. E a gente oramos por todo mundo no bairro, cara. Oramos por todas as casas. Chegava lá, batia a palma. Oi, tudo bem, senhora? Nós estamos aqui orando pelas casas, pelas famílias. E a única casa que a gente não orou foi a sua. A senhora aceita uma oração? Claro, claro. Então a gente viveu muita situação que, por exemplo, o filho estava ali, não, ora por esse menino aqui, ele precisa de oração, tá? A gente orava e tal. Hoje nós descobrimos que a nossa forma de atuar é na frente da igreja. Nós temos todo último domingo a gente distribui copo de água, né? Nós temos um copinho de água daqueles descartável e nós temos o algodão doce. Nós temos as equipes que trabalham, né, que fazem esse. E a gente distribui o copo de água e o algodão doce. E nós temos ali uma frasezinha no copo de Algo água. personalizado. Isso. E nós trabalhamos com um balão de coração. Esses balões. Porque assim, quando vai passando um pai que está com uma criança e você oferece o balão, cara, o pai se alegra porque ele quer que a criança seja presenteada por aquilo. Então você acaba que você alcança a criança e alcança o pai. Esses cartãozinhos que a gente entrega no balão, a gente sai entregando nas casas também. A gente faz esse trabalho. A gente chega, não aborda ninguém, não acorda ninguém. Isso não dá certo, cara. Não dá certo. As pessoas hoje, elas não querem ser incomodadas. Então você precisa encontrar uma forma de chegar até elas sem abordá-las. Então a gente vai de portão em portão e amarra o balão. E perto da igreja tinha uma grade e alguém passou lá e colocou um balãozinho. No balãozinho tem uma frasezinha, né? Ele nunca te esqueceu, é a frase. E um rapaz que trabalhava no posto pegou esse balão e levou para casa. E a família dele, eles estavam parados. O pai dele, a mãe dele, e ele chegou, pai, olha aqui, eu encontrei isso aqui lá perto de uma igreja, vamos lá fazer uma visita. E por causa daquele papelzinho, eles foram fazer a visita, o pai dele batizou nas águas, a família está firme na igreja. Então assim, um gesto simples, de uma maneira simples e eficaz de você comunicar às pessoas que Jesus as ama. Glórias a Deus. E tem dado certo. Muito certo. É um trabalho. Hoje é um trabalho divertido. Eu tento colocar isso na cabeça das pessoas assim, ó. O evangelismo não tem que ser chato. Ele tem que ser dinâmico, tem que ser alegre. A gente coloca a caixa de som na frente da igreja, solta aquelas músicas bem animadas e a gente traz as crianças para evangelizar. Então, quando vem passando um adulto, aquele grupo de criança gruda aquela pessoa, não tem como a pessoa recusar. Sabe? Fica algo gostoso. Então, a comunidade em si, ao redor ali, ela já sabe que aquilo acontece em determinado momento do mês. Então, a gente está ali, tem o pessoal que segura as placas, nós temos umas placas de trânsito, mas falando acerca de Jesus, né? Nós temos um megafone também, que tem o Letone lá na igreja, o presbítero, é ele que fica com o megafone, né? E ele conhece muita gente, o pessoal passa, vai devagar aí, cara, Jesus te ama, hein? Olha isso. Né? Ele é comunicativo, assim. Exatamente. O nome dele é Wellington. O Wellington. Ele interage com o pessoal, né? E é um trabalho bacana, que é um trabalho assim que você faz a igreja amar a forma de evangelizar. Porque querendo ou não, você está ali. Você está se expondo, você está
Tem gente que jamais entregaria um folheto, mas se você dá um algodão doce, a pessoa vai lá e entrega com carinho para a pessoa, né? Aí tem alguém com algodão doce, já tem alguém com uma água, aí já tem alguém entregando para a criança um balão, e ali você vê muitas pessoas acabam marcando a gente no Instagram. É mesmo? Que receberam, olha que legal, olha que gesto bacana, recebi esse balão hoje, é tudo que eu precisava ouvir e tal. E a rede social também é importante para evangelização, né? Muito importante. A rede social é a linguagem desse tempo, né? É, porque tá todo mundo Você pendurado, né? Exatamente. Então o cara tá ali no feed ali, de repente aparece. E a gente faz muito vídeo sobre esse trabalho. A gente posta muita coisa sobre esse trabalho. E é uma coisa que já se tornou cultura da nossa igreja. As pessoas gostam de participar. E a gente vai cada vez mais desenvolvendo esse trabalho, né? Hoje, por exemplo, nós dávamos o algodão doce num saquinho, né? Enrolado. Hoje a gente já mandou fazer copo personalizado, Que né? legal. Logo cara. da igreja, tem o endereço, tem o horário do culto, né? Então você vai melhorando, Vai pegando aí, ó. né? Viu, Max? Nosso pastor de jovens, né? Aí, ó. Aí, ó. Qualquer coisa a gente vai trocando uma ideia aí pra, né? É isso aí, que bacana. Nossa, muito legal mesmo que vocês têm feito. Eu tenho acompanhado pelas redes sociais. E hoje é um desafio você trabalhar essa questão da evangelização, né? Hoje a gente está vivendo um outro tempo, Exato. né? Um tempo totalmente diferente daqueles quando a gente começou, né? Hoje as pessoas elas estão com pressa. Hoje as pessoas elas não querem ser interrompidas. As pessoas cada uma está focada numa coisa, enfim. Então acaba se tornando um desafio, né? É estratégico até o dia que vocês fazem isso aí, né? Porque domingo geralmente é aquele dia que a pessoa está mais, né? O pessoal tá passando ali, vai comprar uma coisa no mercado, do lado da igreja tem uma farmácia, então tem muito trânsito de pessoas ali. Então fica aquela coisa. É assim, o evangelismo, eu aprendi que o evangelismo ele tem que ser uma coisa de ocasião. O evangelismo ele tem que ser ele tem que ser intencional e oportunista, no bom sentido da palavra. Porque você tem que pegar o cara que está realmente necessitado. A gente, nesse evangelismo, nós fazemos oração pelas pessoas que passam. Sim. Você aceita uma oração e tal. Então ali, muitas vezes, você conhece, a pessoa acaba abrindo o coração. Olha, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. No final, a gente tem ali a caixa, o microfone, a gente ora pelo bairro, ora pelas famílias, ministra, né? E isso, de certa forma, as pessoas, poxa, tem alguém orando, tem alguém falando de Jesus, né? A pessoa passa de carro ali e fala, Jesus te ama, hein? Tem um plano na sua vida. Deus abençoe essa família, o cara, amém, grita, sabe? Então, você está levando o reino de Deus de uma forma dinâmica. E isso tem sido assim, a cidade toda percebe, as pessoas percebem. É um trabalho. Nós vimos movimentações de outras igrejas tentando fazer o mesmo trabalho, né? Tentando literalmente copiar. Eu não ligo para isso. Que bom, né? Glória a Deus por isso, Louvado né? seja Deus. E que mais igrejas façam isso, saiam das quatro paredes e vão para as ruas, etc. Tenho certeza que vidas serão edificadas. Porque um pastor ele só vai expandir o trabalho dele quando ele entender que Deus o colocou ali não para ser um pastor de congregação, mas para ele se tornar um pastor da cidade. Exatamente. Né? Então, louvado seja Deus pela sua vida, pastor Lucas. Amém. Que Deus continue abençoando aí o seu trabalho, o seu ministério, abençoando a sua família, né? Pastor Andressa, a Estela, a Mel, o Noah e toda a sua equipe maravilhosa que você tem lá com você, né? Que Deus honre vocês cada dia mais. E para encerrarmos, porque vai ter outros episódios contigo, não vai não, Max? Com certeza. Vai ou não vai, Max? Sem sombra de dúvidas. É uma pessoa agradável, né? Uma pessoa maravilhosa. E qual o recado que você deixa para esse jovem? O Lucas, de 20 anos atrás, que estava começando lá no ministério. Quantos Lucas deve ter aí? Qual é a mensagem que você deixa para eles? Eu gostaria de dizer para quem está iniciando, dando os primeiros passos
no ministério, não deixe de cuidar da sua vida. Porque a gente, no começo, a gente tem aquela coisa de romantizar o ministério. Eu acho um problema muito sério isso, porque no afã de você exercer algo para Deus, muitas vezes você acaba esquecendo da sua vida, né? De estabelecer a sua vida secular, né? Ou seja, levar a sua vida secular paralela ao seu ministério. Porque o ministério é uma coisa que Deus faz acontecer, você não precisa se preocupar com isso. Deus vai aonde você estiver, Deus pega você onde você estiver, Deus transforma você, Deus te dá a ferramenta, Deus te dá a condição. Só que isso não pode impedir você de construir uma vida de verdade, de estudar, né? De ser marido, de ser pai. Exatamente, né? Porque às vezes a gente tem essa impressão de que não, eu vou doar minha vida para o Senhor, vou viver para Deus, etc. E na verdade... Vou morrer pela igreja. Exatamente. A gente até falou hoje, né? Cara, quem tinha que morrer pela igreja já morreu, né? Que foi Cristo. Exatamente. Então, é assim, você que está começando, estude, se prepare para a vida. Quanto mais preparado você estiver para a vida, mais Deus irá lhe usar. Não isole a sua vida por causa do ministério. Não entra nessa coisa do fanatismo. Porque eu já vi muita gente frustrada porque deu tudo de si no ministério e esqueceu de estabelecer uma vida. Meu Deus. Esse é o conselho que eu deixo para vocês. Tá vendo aí? Exerça seu ministério, mas não esqueça de viver a sua vida, de cuidar da sua família, de ser esposo, de ser pai, de ser o amigo do seu filho. Exatamente. Entendeu? Porque senão você vai se tornar um ativista. Um ativista, e isso vai com certeza destruir um patrimônio importante que Deus te deu antes da igreja, que é a sua família. Tá bom? Isso aí. Foi uma alegria. Obrigado, pastor Wellington. Satisfação. Alegria mesmo. Que bênção. E presta atenção. Chegou no final? Então não esqueça de deixar o seu like. Não termine esse episódio sem deixar o seu like. Isso é muito importante aqui para o canal Pastor Wellington Mello. E também deixa o seu comentário. E compartilha, né? O que você achou desse episódio aqui, né? E para sabermos que você foi até o final, nós precisamos de uma chave, Max. Uma palavra-chave. Uma palavra-chave. Pastor Lucas, qual palavra-chave o senhor sugere para nós? Evangelismo. Evangelismo. Fechou. Então você vai colocar evangelismo aí nos comentários, tá bom? Pra gente saber que você chegou até o final, tá bom? E que Deus continue abençoando vocês. E compartilhe, manda pra alguém aí. Isso é muito importante. E só pra finalizar aqui, um recado importante pra vocês. Meu livro, que já foi lançado em outubro de 2025, nos dias difíceis eu estava lá. E eu tenho uma novidade pra vocês. Vai sair o e-book. O e-book do meu livro, que você vai poder adquirir aí nas plataformas. O Lei já está preparando aí, né? Que fez todo o trabalho de diagramação do meu livro, enfim. E ele já está trabalhando nisso. Vai sair o e-book, hein, gente? Então, assim que sair, eu vou estar colocando nas minhas redes sociais para que você possa adquirir e ter a sua fé edificada através do meu livro. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço.